ouvir essa mensagem. A palavra de Deus é a verdade. Porém, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus libertar o homem verdadeiramente, ele pode ser livre. O homem precisa ser liberto dos seus pecados. O homem precisa ser liberto da iniquidade. E só Jesus, pela sua palavra, pode libertar. Leia, pratique, examine a palavra de Deus. Porque nela nós encontramos a verdade, ela que diz sobre Jesus Cristo. Não se deixe ser enganado. Mas antes, a Bíblia diz: buscar ao Senhor com toda a tua força, com todo o seu entendimento. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Voltar enquanto Ele está perto. Cidade de Goiânia, Jesus está às portas. O dia do Senhor está se aproximando. Se prepare para se encontrar com o Senhor Deus. Se prepare para habitar a morada celestial. Muitos colocam sua confiança em coisas vãs, confiam na sua própria força, confiam no dia de amanhã, mas a Bíblia diz que o amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. A nossa confiança não deve estar em coisas vãs que passam, mas a nossa confiança deve estar em Deus através de sua palavra. Felizes são os que praticam esta palavra, porque o tempo está próximo. Felizes são os que ouvem, são os que guardam as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Jesus está às portas. O dia do Senhor está se aproximando. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque a Deus enquanto Ele está perto. Afaste todos os ímpios dos maus caminhos e venham se tornar para Deus. Afastem-se todos os ímpios dos seus caminhos de embriaguez e venham se tornar para Deus como sóbrios. Sejam sóbrios e vigilantes até a vinda do Senhor Jesus. Afaste todo ímpio do seu caminho de mentira. Venham para a verdade, pois a verdade é Cristo. A palavra de Deus diz em João 17: santifica-se na verdade, pois a palavra de Deus é a verdade. Deixe todo ímpio o caminho de adultério, converta-se ao Senhor, e deixe todo o caminho ímpio, os seus caminhos de imoralidade, e venha voltar-se para o Senhor. O dia está se aproximando, o dia todos terão que comparecer diante de Deus. Que você vai dizer para Deus? Que desculpa você terá diante do Senhor? Deus deu ao homem sua misericórdia por longos dias, mas até quando o mundo vai continuar se escondendo da face de Deus, praticando seus pecados e não se arrependerão, não buscarão pela conversão? Busque entrar pela porta estreita, porque apertado e estreito é o caminho a qual conduz à salvação. Poucos são os que entram por esse caminho. Entra pela porta estreita. Só tem dois caminhos. Um conduz à vida e outro conduz à morte. Um caminho conduz à salvação e outro caminho conduz à condenação. Entra pela porta estreita. A porta é Jesus Cristo. Não existe uma religião para te salvar, para te levar até a Deus. Só Jesus pode levar o homem até a Deus. Só Jesus pode salvar o homem dos seus pecados. Jesus está às portas. O dia está próximo. Arrependam-se. Convertam-se ao Senhor. Busquem entrar pela porta estreita. Não adianta apenas acreditar em Deus e não obedecer às suas palavras. Não adianta apenas confessar que crê em Deus e não obedecer às suas palavras. A Bíblia fala em Tiago 1:22. Não sejam apenas ouvintes enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Não seja apenas um ouvinte enganando a si mesmo, mas pratique a palavra de Deus. Não adianta frequentar cultos e missas, ter uma religião não é um caminho para Deus. O caminho para chegar ao Pai através de Jesus é obedecendo Jesus Cristo. Deixe toda a ganância. Dinheiro não pode salvar o homem na última hora. Jesus é o único Salvador. O homem não pode ser salvo pelas suas próprias forças ou méritos. A salvação vem pela graça através da fé.
Isso significa que também temos que obedecer a Jesus e permanecer nele. O dia está se aproximando. Arrependa-se. Deixe todo ímpio os maus caminhos. Deixe todo ímpio o caminho de perdição. Torne-se para Deus, porque o tempo está se abreviando. Quando Jesus vier, porventura encontrará fé na terra. O coração é a terra. Infelizmente a incredulidade tem habitado o coração de muitas pessoas. As pessoas com a boca confessam que acreditam, mas no coração de fato não crê, não praticam a vontade de Deus. O mundo está disperso, caminhando no caminho de iniquidade, bebedices, adultérios, orgulhos, depravações, homossexualidades. O engano está tomando conta, porque não receberam o amor da verdade para serem libertos. E só, de fato, a palavra de Deus é a verdade que liberta. Muitos não receberam o amor da verdade para serem libertos, ou seja, rejeitaram a palavra da verdade. A palavra da verdade, ela é uma forma de amor manifesto de Deus. Quem diz que a palavra da verdade é discurso de ódio, não é. A palavra de Deus, de fato, não é discurso de ódio. A palavra da verdade do Evangelho, ela é uma forma de manifestação do amor. O amor não é falar palavras doces e agradáveis ao coração, falar palavras que não, na verdade, mexem com o seu ego, o seu orgulho, mas a verdade é, de fato, a única forma manifesta do amor de Deus para com o homem. Por isso a Bíblia diz: se vós não arrependerdes e não converterdes, de fato não podem entrar no reino de Deus. Jesus disse: se vós não arrependerdes, de igual modo também perecerão. Ou seja, Jesus está dizendo: se não arrepender verdadeiramente, não converter verdadeiramente, não pode entrar no reino de Deus. Você pode ter uma religião, você pode seguir uma religião, mas se não converter verdadeiramente, não entrará no reino de Deus. Nós só sabemos que somos de fato convertidos a Jesus Cristo quando deixamos de praticar as obras do pecado. De maneira que a Bíblia fala que aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que se bebedava, não se bebeda mais. Cada um fala a verdade ao seu próximo. Está de banho. Pouco tempo resta. O tempo está próximo. O dia do Senhor vem. Vem o dia do Senhor. Como chama de fogo vem o dia do Senhor. Esteja preparado para se encontrar com o Senhor. Porque eis que o dia do Senhor, ele vem ardendo como chama de fogo. Vem ardendo como chama de fogo, porque a Bíblia fala em Malaquias 4, que ele virá como justo juiz. Ele virá como o juiz que queimará o ímpio como palha para ser queimado será o ímpio nas mãos daquele Deus a qual na verdade o rejeitaram e não se sujeitaram. Jesus está às portas, busca salvação. O reino de Deus é tomado à força desde os tempos de João Batista. Por isso persevera para buscar a salvação. Persevera para buscar a salvação, porque o tempo está próximo. Ninguém pode salvar a ninguém. O filho não pode salvar o pai. A mãe não pode salvar o filho. A Bíblia fala que antes agora, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus e suas obras. Ou seja, ninguém pode e ninguém tem como buscar a Deus pela salvação do outro, mas antes a Bíblia fala que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. O tempo está próximo. Entra pela porta estreita, entra pelo caminho estreito, busca a salvação, arrependa-se, deixa a idolatria, a idolatria do futebol. Deus não divide sua glória com ídolos. Neymar, Cristiano Ronaldo, nenhum ídolo pode ser comparado a Deus, mas embora na prática as pessoas estão colocando ídolos como deuses, a terra está cheia de idolatria, o mundo está cheio de idolatria. Cidade ganha, deixa toda a idolatria, todo caminho de idolatria é mal diante de Deus, pelo que a Bíblia fala que ou nós adoramos a Deus
adoramos ídolos, ou adora a Deus, ou adora os ídolos, ou Deus, ou Maria, ou Deus, ou os ídolos do futebol, ou Deus, ou a sua embriaguez. O que você vai escolher nesta manhã? Porque Deus, de fato, tem dado a sua misericórdia. E a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos vivos. Deus abençoe, obrigado. Obrigado, Deus abençoe, viu? Liberado, bora. A misericórdia de Deus é para não sermos consumidos vivos. Por isso que nós estamos de pé. Felizes são os que ouvem e guardam a palavra de Deus. Felizes são aqueles que ouvem e guardam a mensagem do Evangelho. Cidade de Goiânia, arrepende toda depravação, cidade de Goiânia. Deixe toda embriaguez, deixe todo o caminho de profanação, todo o caminho imoral. O salário do pecado é a morte. O dom de Deus é a salvação através de Cristo Jesus. Jesus anuncia hoje a todos os homens que têm praticado iniquidade, que se arrependam, porque Deus não toma em conta os tempos da ignorância do homem, mas anuncia que se arrependam. Deixe toda feitiçaria, deixe idolatria. Não tem como adorar dois senhores, não tem como adorar o Senhor dos Exércitos e a Rainha do Céu, não tem como adorar Jesus Cristo, os Jesus e as pombas. Não tem como servir dois senhores. Ou nós agradamos a Deus, ou aos ídolos, ou Jesus, ou Maria, ou Jesus, ou dinheiro, ou Jesus, ou a embriaguez, ou Jesus, ou os caminhos do pecado, porque o salário do pecado um dia ele virá à tona. E a minha Bíblia fala a mesma coisa que a tua Bíblia, que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus, a vida eterna, salvação por meio de Jesus. Portanto, hoje, ouvindo a palavra de Deus, arrependam-se, afastem-se da embriaguez, afastem de vossas mesas de embriaguez, porque Cristo não está lá. Isso é uma mesa de demônio. Cristo não está na mesa dos demônios, mas Jesus Cristo ele anuncia que não tem como nós termos parte com a mesa dos ídolos e a mesa de Cristo. Ou é Cristo ou Belial, ou a bebedice ou é Jesus, ou a verdade ou a mentira. Até quando esse mundo vai rejeitar a verdade e vai continuar vivendo a mentira? Deixe toda a homossexualidade, cidade de Goiânia, deixe todo adultério, todo orgulho, toda avareza. O dia do Senhor está próximo. Jesus ele está às portas para trazer ao ser humano a sua recompensa. É céu, inferno, salvação, condenação. Busca o Senhor com toda a tua força. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoque Deus enquanto Ele está perto, deixando todos ímpios seus maus caminhos e se tornando para Deus. No princípio Deus criou tudo perfeito. A Bíblia fala no livro de Provérbios que Deus fez o homem reto. Só que o homem fez muitas invenções. De fato Deus fez o homem reto. Deus fez o homem a sua imagem. A sua imagem e semelhança Deus o fez. Ou seja, Deus fez o homem reto. Mas os homens fizeram muitas invenções, corromperam a verdade e mentira, corromperam a justiça e injustiça, deixaram o uso natural da mulher para se relacionar com outro homem, cometendo torpeza semelhantemente às mulheres, deixaram o caminho da justiça, a sobriedade. Hoje se tornou uma mensagem de, como se fosse uma piada hoje, uma geração que infelizmente já não teme mais a Deus, e nem busca pelo caminho, entrar pela porta estreita. Só que Jesus ele está vindo com poder e com grande glória. É hora de se arrepender, moradores da terra. É hora de colocar a sua confiança de fato em Deus e deixar de buscar a Deus de forma hipócrita. É tempo de arrepender-se e deixar toda a adoração falsa e toda a busca de hipocrisia. Buscam a Deus pelos seus interesses. Buscam a Deus pela prosperidade, para Deus fazer isso ou aquilo, mas de fato a Bíblia fala que devemos buscar ao Senhor com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a força, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Buscar a Deus não é quando você está precisando de fato, mas a Bíblia fala que nós devemos prestar a Deus o culto racional. Em todo tempo nós devemos andar em temor. A Bíblia fala que devemos andar no temor do Senhor Deus em todo tempo. Em todo
tempo da nossa caminhada, devemos temer a Deus. E a Bíblia fala que temor a Deus é guardar as suas palavras. O princípio do temor a Deus é praticar as palavras de Deus. Não tem como temer a Deus sem obedecer às suas palavras. Não tem como temer a Deus sem se afastar do caminho de bebedice. Quem teme a Deus se afasta da embriaguez. Quem teme a Deus se afasta dos caminhos de adultério. De fato, o mundo hoje está vivendo como a Sodoma e Gomorra moderna, comendo, bebendo, casando-se, dando-se casamento, como também nos dias de Noé. Homem com homem, mulher com mulher, homens adulterando, traindo seus esposos, seus maridos, traindo. Infelizmente, o mundo já não teme mais ao Senhor. Estão se esquecendo que um dia o acerto de contas virá. Estão se esquecendo que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Estão se esquecendo que o pecado ele vai cobrar o seu preço. Arrependa-se, torne-se para Deus. Deixe o caminho de iniquidade. Deixe o caminho de perdição. Jesus está às portas. Às portas Jesus está e bate. Se alguém ouvir as suas palavras e não, de fato, obedecer às suas palavras, ele diz, eu não julgo. Mas quem julga? Quem julga é a mesma palavra. Jesus disse, se alguém ouve as minhas palavras e não pratica, eu não julgo. Mas, porém, as mesmas palavras, elas julgarão na última hora. As palavras de Deus julgarão na última hora. As palavras de Deus agora apenas é uma fonte, uma forma de alerta, é um aviso. É um aviso. Arrependa-se. Deixe o caminho de iniquidade. Você está caminhando para o inferno e vai querer até quando continuar indo em direção ao inferno. Você está caminhando em caminho de condenação e até quando não se arrependerão. Jesus não se trata de uma religião, de uma instituição, não trata-se de um dogma. Não. A palavra de Deus, ela de fato não nos leva para uma religião, ela nos leva para Cristo. Cristo não é mais um fundador de uma religião. Ele é o Deus vivo que desceu do céu. Ele é o Emmanuel, o Deus forte, Pai da eternidade. Arrependa-se hoje, porque hoje é o dia. Na hora da morte ninguém vai poder te salvar. Maria não vai poder passar na frente, não vai poder rogar por você. Ninguém vai poder salvar a tua alma após a morte. Por isso a Bíblia fala, o homem está ordenado morrer uma única vez e vindo após a morte o juízo. De fato, o ser humano, ele se esquece que Deus determinou que um dia todos vão morrer e após a morte serão julgados. Não existe reencarnação após a morte nem purgatório. As nações foram enganadas por Satanás, rejeitaram a palavra de Deus para acreditar em fábulas e mentiras. De fato, não vai adiantar fazer uma missa de sétimo dia após a morte, pois não existe purgatório. Segundo a Bíblia, após a morte segue o juízo. Você já parou para pensar no que te espera do outro lado quando chegar ao fim desta vida? As pessoas aproveitam do pecado, se bebedam, adulteram, embriagam-se, prostituem-se, praticam todo tipo de pecado diante de Deus. E de fato estão se esquecendo do acerto de contas, estão se esquecendo que o salário do pecado ele virá, estão se esquecendo que o salário do pecado é a morte. Não se esqueça que o salário do pecado é a morte. E que o sangue de Jesus foi vertido, derramado para nos salvar. Foi derramado o sangue de Cristo para nos justificar de todo o pecado. Portanto, não continuem praticando a iniquidade, não continuem praticando a bebedice, não continuem nos caminhos de adultério. Arrependam-se, tornem-se para Deus. Não adianta continuar praticando as obras do pecado e recorrer a uma religião. De fato, Deus, ele diz, arrependam-se, convertam-se, porque certamente, brevemente, eu virei sobre ti. Brevemente, Jesus virá sobre cada pessoa, trazendo a sua recompensa. É a hora de arrepender-se e voltar-se para Deus. Bem-aventurados são os que ouvem e guardam a palavra da profecia deste livro. Meu irmão, que Deus te abençoe, continue fazendo esse lindíssimo trabalho, né? De levar a palavra de Deus a todos nós. Amém, amado. Amado, obrigado. Meu irmão, pega esse Obrigado, eu tô... Hoje da vida, viu? Deus te abençoe, irmão. Eu tô no propósito, não posso tomar agora, não. Não, mas não, se eu tiver que ser, é fonte da vida, então. Glória a Deus, obrigado, viu? Por R$200. Glória a Deus. Que é um sucesso. Só de você passar na porta da loja, você vai ver
o sucesso que está a produzir. Graças a Deus, assim a Bíblia diz que felizes são os que ouvem, felizes são os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Cidade de Goiânia, o tempo está próximo. Busca pela salvação, busca pela vida eterna. O tempo está próximo. Busca arrepender-se. Produzam frutos dignos de arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não presumais de vós mesmos. A Bíblia fala em Apocalipse: felizes são os que ouvem, praticam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Ficaram de fora então os feiticeiros, os falsos profetas, os mentirosos, adúlteros, idólatras, sodomitas, todos os homossexuais, todos os bêbados e os assassinos. Sua parte será num lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 22, versículo 15, a referência da Bíblia diz que nenhum dos que estão praticando essas obras alcançará o reino de Deus. Por isso arrependam-se, freiem, deixem essas obras malignas, deixem o ímpio seus maus caminhos, arrependam-se de toda a bebedice, arrependam-se de toda a feitiçaria, arrependam-se de toda a idolatria, deixe toda a embriaguez, em nome de Jesus se torne para Deus, deixe todo o caminho de feitiçaria, deixe todo o caminho de idolatria e venham arrepender-se, tornar-se para Deus. Jesus, ele está às portas e bate, cidade de Goiânia, moradores da terra, pois é a hora final. Não adianta você apenas ter uma crença religiosa, mas a Bíblia fala que de fato nós devemos tornar para Deus com o coração arrependido, com o coração quebrantado. De fato, quem está em Jesus não pode continuar adulterando. Quem está em Jesus Cristo não pode continuar fornicando. Não consegue o homem viver adorando a dois senhores. Ou nós adoramos a Deus, obedecemos a Jesus, ou obedecemos o pecado. Escolhe hoje a quem você vai obedecer. Escolhe hoje qual caminho de fato vai querer seguir. Só tem dois caminhos. Jesus diz: entra pela porta estreita, porque estreita e apertada é a porta, e caminho apertado é o que conduz à salvação, e poucos são os que entram por esse caminho. Entra pela porta estreita, larga espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitas pessoas entram por este caminho. O caminho do adultério é um caminho largo e espaçoso. Se embebedar não tem nenhum problema, faz parte de um caminho que conduz ao inferno. Deitar-se homem com homem como se fosse uma mulher, nada demais para um caminho que conduz ao inferno. Não tem nada demais a mulher se deitar contra a mulher, levando em conta que o salário do pecado será a morte. Não tem nada demais o homem praticar aquilo que ele quer. De fato, a Bíblia fala que esse é um caminho que leva à condenação. Escolhe hoje o caminho é Cristo, o caminho da salvação. A Bíblia fala no livro de Jeremias: eis que eu coloco diante de vocês dois caminhos, escolhe o caminho da bênção ou da maldição. Escolhe a bênção para que não te suceda a maldição. O caminho do pecado sempre será e sempre foi um caminho de maldição. Renuncie hoje, renuncie agora, renuncie enquanto há tempo o caminho de perdição, renuncie enquanto há tempo, deixe o ímpio, os maus caminhos. Para de fato adorar a Deus é necessário renunciar todo o caminho ímpio. Para de fato agradar a Deus é necessário renunciar todo o caminho de iniquidade. O próprio Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, precisa renunciar a si mesmo, precisa tomar a sua própria cruz e vir após mim, disse Jesus. De fato, para seguir Jesus é necessário a renúncia, renunciar todo o pecado, é necessário renunciar todos os desejos da carne. A Bíblia fala que as obras da carne são bebedices, imoralidades, idolatrias, feitiçarias, mentiras, orgulhos, adultérios, homossexualidade, são obras da carne. E a Bíblia fala que aqueles que andam na carne, de fato, não podem agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, arrependa-se dessas coisas. Se você quer agradar a Deus, não é somente confessar os pecados diante de um padre. Se você quer de fato agradar a Deus,
não apenas entregar o que você chama de dízimo, porque de fato nós devemos dizimar a Deus nossa alma, corpo e espírito, e não o que vem do bolso. Cuida o que agrada a Deus com dinheiro, como se Deus pudesse ser agradado com o que vem das mãos do homem. Mas a Bíblia fala que nós devemos quebrantar os nossos corações, porque o coração quebrantado e contrito é um sacrifício agradável a Deus. Quer agradar a Deus, não é dando seus 10% do teu bolso, mas de fato apresentando-se diante de Deus como sacrifício vivo, pronto a obedecer a Jesus Cristo, pronto a deixar os nossos caminhos, pronto a de fato fazer a vontade de Deus que é boa e perfeita. O mundo está perecendo, a Bíblia fala em Oséias 4, porque tem rejeitado o conhecimento. O povo está errando porque tem rejeitado o conhecimento de Deus. Não rejeite as palavras de Deus. A Bíblia fala: filho meu, não se aparte dos meus estatutos e nem tampouco dos meus mandamentos, diz a palavra do Senhor. Não se aparte de nenhum dos ensinamentos de Deus e de nenhuma das suas palavras. Não se aparte de nenhuma forma das instruções do Senhor. Restaurante Mais Sabor no João Beijado, estou te esperando. É isso aí, pessoal. Atenção em pratos quentes e frios, saladas. Já é na hora final. Restaurante Moradores, é a hora final. O melhor almoço. Entra pela porta estreita, Jesus é a porta estreita. Entra pelo caminho estreito, Jesus é a porta estreita. Disse Jesus: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim salvar-se-á, sairá e encontrará pastagem. Entra pela porta estreita, Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é o único pastor verdadeiro e deu a vida pelas ovelhas. Ninguém teria esse poder de dar a vida por você. O único que poderia ter esse poder é aquele que não tem pecado. Jesus é o verdadeiro pastor. E todos aqueles que levam o nome de Jesus por dinheiro são mercenários. Fujam dos mercenários. Leia a Bíblia. Pois o tempo ele está se aproximando, cidade de Goiânia. Jesus diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, farão de vós negócio. A palavra do Senhor nunca se fez tão atual como nesse tempo atual que estamos vivendo. É a hora de despertarmos para a salvação. É hora de despertar-se do sono do pecado. É hora de despertar-se para buscar o reino de Deus. Salvação é muito mais além do que praticar uma religião e não faltar os cultos, mas de fato a Bíblia fala que aquele que ouve as palavras de Deus e não permanece nelas, sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus diz: eu não julgo, mas se alguém ouve as minhas palavras e as não pratica, na última hora, esta mesma palavra há de julgar. Ou seja, Jesus não julgou o homem, porque ainda não chegou a hora. Jesus não julgará o homem nesta vida, mas após a morte. Jesus não trouxe ao homem ainda a recompensa, porque de fato não chegou a última hora. E a última hora ela está chegando. Coloque a vida em ordem. Direite os caminhos diante do Senhor. E prepare-se para se encontrar com Deus. Eis que cedo Jesus ele vem. Endireite os caminhos. Arrependam-se. Produzam frutos dignos de arrependimento. Aquele que matava não mate mais, como diz a palavra. Esse é um fruto de arrependimento. Aquele que se embriagava não se embriaga mais. Frutos de arrependimento mostram de fato uma mudança. Aquele que mentia não mente mais. Assim a palavra do Senhor diz: cada um fala a verdade ao teu próximo, mas antes andam com mentiras, dizendo que amam a Deus, mas amando o seu pecado. Andam com mentiras, dizendo que conhecem a Deus e que Deus está no coração, quando na verdade o adultério está sendo praticado no seu coração, cobiçando, desejando, prostituindo-se no pensamento, cometendo todo tipo de iniquidade, se esquecendo que os olhos de Deus estão contemplando, traindo uns aos outros. Assim a Bíblia fala que chegará tempos trabalhosos, onde trair-se uns aos outros, aonde matarão uns aos outros. O tempo está se abreviando. É a hora de arrepender-se, pois o dia do Senhor está se aproximando, cidade de Goiânia. Felizes são os que ouvem e praticam a palavra da profecia deste livro. Arrependa-se hoje. Busque pela salvação agora. Não existe um purgatório. Não vai adiantar a missa de sétimo dia.
pois não existe um purgatório, existe o céu, o inferno, e esse é o destino da alma após a morte. Por isso Jesus diz: o homem está ordenado a morrer uma única vez, vivendo após a morte o juízo. Não vai adiantar a missa do sétimo dia, porque após a morte você estará diante do juiz. Você não vai ter 7 dias para expurgação de seus pecados. Você não vai ter 7 dias após a morte para ser purificado de seus pecados. Por isso Jesus ele fala: deixe todo ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus, porque Deus é benigno. O Cordeiro de Deus que tira o pecado, falou João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus tira o pecado do mundo. Jesus pode também tirar o teu pecado. Se Jesus também tirou o meu, se Jesus de fato salvou o ladrão da cruz, também Jesus pode tirar o teu pecado. Se Jesus também salvou Maria Madalena, também Jesus pode salvar a tua alma. Se Jesus de fato salvou Zaqueu o publicano, também Jesus pode salvar a tua alma. Mas porém Jesus fala: vai e não peque mais. Ou seja, vai e não continue mais praticando as obras de iniquidade. Vai e não adultere mais. Vai e não se embebeda mais. E não minta mais. Não viva no orgulho mais. Não tenha no seu coração orgulho. A Bíblia fala que o Senhor Deus dá graça aos humildes, mas porém Deus resiste aos soberbos. Não seja soberbo, mas arrependam dos pecados. Não seja um coração orgulhoso, mas arrependam-se dos pecados. Quão difícil é o homem de um coração orgulhoso alcançar o reino de Deus, porque o homem orgulhoso ele peca e diz que nada fez demais, e diz que Deus não olha para essas coisas, mas dos céus Deus ele se ira, porque de fato Deus contempla os bons e os maus. É a hora de deixar o ímpio e cessar as obras de iniquidade. É a hora dos ímpios cessar as obras de idolatria. É a hora dos ímpios deixarem as obras de impiedade. É a hora de todos os ímpios deixarem as obras de bebedice e deixar de feitiçaria. Adora a Deus, adora o Senhor. Não troque Jesus por Jesus, por pombagira, por espíritos malignos. Mas antes Jesus Cristo, ele reprova toda obra de idolatria e toda obra de feitiçaria. Busque pela verdade, cidade de Goiânia, pois o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Cristo Jesus. O dom gratuito de Deus, Jesus, é salvar o homem dos seus pecados. O dom gratuito de Deus é salvar o homem do inferno, de livrar o homem da condenação. Por isso essa é a palavra de Deus. Ó terra, terra, ouve a palavra de Deus. Ouça a palavra do Senhor. O dia do Senhor está se aproximando. Felizes são os que ouvem, são os que praticam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está se aproximando. Esse livro não é o Evangelho segundo Allan Kardec. Esse livro não é o outro Evangelho de Joseph Smith, dos Mormons. É a Bíblia, a palavra de Deus. E a palavra de Deus manda que todos os adúlteros, todos os fornicadores, sensuais, se arrependam e se convertam. A palavra de Deus manda que todos os beberrões, todos os homossexuais se convertam e se arrependam. A palavra de Deus manda que todos os feiticeiros e idólatras se arrependam e se convertam. A Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Venham sobre vós o tempo do refrigério, por meio de Cristo Jesus. É tempo de arrepender, cidade de Goiânia, moradores da terra, hora final. Hora de todo ímpio deixar o seu mau caminho, arrepender-se e tornar-se para Deus. É agora. Agora é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora que é a hora. A hora não é dada pelo homem, a hora é agora, em todo momento. A partir do momento que você abre os olhos pela manhã até a hora de se deitar pela noite. Não é a hora que o homem determina, 7 horas da noite, 8 horas, não é a hora.
A hora de adorar a Deus é agora, é aqui, em todo lugar. Por isso Jesus falou para a mulher samaritana: é chegada a hora em que nem mais o templo, nem mais o morro adorará a Deus, mas adorará a Deus em espírito e verdade. Lugar de adorar a Deus não é no templo. Lugar de adorar a Deus é no seu corpo, através do seu espírito. Adora ao Senhor porque Ele fez todas as coisas. E tema ao Senhor porque é chegada a última hora. Arrependei-vos e convertei-vos, pois o tempo está próximo. O dia do Senhor vem ardendo como chama de fogo, como disse o profeta Malaquias. Entre pela porta estreita. Salve-se desta geração maligna e pecadora, disse o Senhor Jesus. Salve-se desta geração adúltera e maliciosa. Salve-se desta geração, a Sodoma e Gomorra moderna. Salve-se e deixe todos os caminhos de perdição, porque hoje é o dia, agora é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. Cidade de Goiânia, arrependa-se. Entre pela porta estreita, entre pelo caminho estreito. Jesus, Ele está às portas. Hoje é o dia de se arrepender. Hoje é o dia de voltar-se para Deus. Não deixe para amanhã. A Bíblia fala que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E basta cada dia o seu próprio mal. Cada dia basta o seu próprio mal. Pois o amanhã cuidará de si mesmo. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Busca a Deus com toda a tua força, com todo o entendimento. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoque a Deus enquanto Ele está aberto. Mas buscar aonde? Em qual lugar? Aonde que se busca a Deus? É na universal? É na mundial? É lá em Jerusalém? Jesus falou: não. É chegada a hora em que nem mais no monte, nem no templo buscarão a Deus, mas adorarão a Deus no Espírito e em verdade. É na Deus Amor, é na católica, na quadrangular, não. É aqui, é agora, é no corpo, através da sua consciência, da sua alma, do seu espírito, que se busca a Deus. Se busca a Deus, de fato, através da oração. De fato, nós devemos nos voltar para Deus. Volte-se ao Senhor, torne-se ímpio a Deus, porque brevemente Jesus Cristo Ele virá. E a Bíblia fala no livro de Apocalipse: eis que cedo venho, e o meu galardão para dar àqueles que vencer. Eis que cedo Jesus Ele vem, e a sua recompensa para dar àqueles que vencer. Vencer o quê? O que o homem tem que vencer? Jesus diz: nós devemos vencer o pecado, devemos vencer as nossas fraquezas. Cada homem é tentado pela sua própria fraqueza, e tendo sido atraído pela sua fraqueza, então ele concebe o fruto do pecado. Cada homem é tentado pela sua fraqueza e precisa arrepender-se, buscar ao Senhor para deixar a sua fraqueza, para não ser vencido pela sua fraqueza. A Bíblia fala: não se deixe ser vencido pelo pecado, não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o pecado, vença o mal com a graça de Deus. Vença todo adultério com a graça de Deus. Vença toda mentira e toda língua profana com a graça de Deus. Busque pela salvação. O Espírito Santo de Deus nos guiará em toda a verdade. É a promessa de Jesus. A promessa de Jesus é essa. A promessa de Jesus é que Ele deixaria o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos guiaria em toda a verdade, em toda a justiça. A promessa de Jesus ela não falha. A promessa de Jesus é salvar o homem. E nós precisamos buscar a salvação agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Não deixe para depois. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 9: tudo quanto vier até a tua mão, podendo fazer, faça-o, porque na sepultura, aonde tu vai, não tem mais obras, não tem mais indústria, não tem mais ciência. Sabe o que a Bíblia está falando? A Bíblia, na verdade, está alertando, dizendo: tudo quanto você puder fazer, ou seja, buscar a salvação, buscar o reino de Deus, faça agora, porque na sepultura não adianta mais obra, não tem mais o que possa ser feito, não tem mais recurso, não existe recurso após a morte. Por isso não existe purgatório, mas existe o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro de Deus se chama Jesus e pode tirar o pecado do mundo.
mas porém não após a morte, é agora que Jesus ele tira o pecado daqueles que se arrependerem. Jesus pode tirar o pecado daqueles que de fato se arrependerem. Jesus pode te livrar dessa vida de adultério. Jesus pode te livrar dessa vida do orgulho. O orgulho te levará ao inferno. Não celebre o orgulho, não seja de um coração orgulhoso, não orgulhe-se dos seus pecados. Mas a Bíblia fala, cada um tem a alegria de saber que o seu nome está inscrito no livro da vida. O orgulho é algo mau, o orgulho gay é algo maligno. Não devemos ter e nem cultivar o orgulho. Não devemos de forma nenhuma praticar o orgulho, porque o orgulho é algo mau diante de Deus. Deus resiste os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia diz que o Senhor Deus dá graça aos humildes, mas resiste todos os orgulhosos. Não seja orgulhoso, não seja avarento, não seja adúltero, não seja sodomita, não seja beberrão, não, mas antes volte ao Senhor Jesus Cristo. Busque arrepender-se enquanto há tempo, endireitai as vossas veredas. Felizes são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Bem-aventurados e felizes são que lavam a sua alma no sangue de Cristo. O Cordeiro que tira o pecado é Cristo. Felizes são aqueles que lavam, se purificam de todo pecado, de toda iniquidade. Felizes são os que ouvem e praticam a palavra da profecia deste livro, pois o tempo está próximo, o tempo está se aproximando. Ouve a palavra de Deus, ó terra, ouve a palavra de Deus. Muitos de fato estão dispersos, estamos vivendo como nos dias de Noé, comendo, bebendo, comprando, vendendo, casando-se, dando-se casamento e se esquecendo de entrar pela porta estreita. Assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Porquanto naqueles dias estavam comendo, bebendo, casando-se, dando-se casamento até a última hora, e não perceberam. Ou seja, naqueles dias estavam escarnecendo, estavam zombando, estavam adulterando, estavam se embriagando e não entraram pela porta. A porta vai se fechar, cidade de Goiânia. A porta vai se fechar, moradores da terra. A porta é Jesus Cristo, a porta vai se fechar. Entra pela porta enquanto ela está aberta, porque brevemente vão entrar por ela, tentar entrar por ela, e ela estará fechada. Jesus anuncia a todos, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus determinou um dia que vai julgar este mundo, e disso Deus deixou certeza, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Ouça a palavra de Deus. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia que se arrependam. Os tempos da ignorância não são levados em conta depois que se arrepende. Mas enquanto o homem não se arrepende, os tempos da ignorância trazem sobre ele a condenação. Enquanto o homem não se arrepende, todos os caminhos de ignorância, o caminho de perdição te levará à condenação. Ah, mas eu não sabia. A ignorância do homem vai levar ele à condenação. O homem acha que por não buscar e não conhecer Deus, ele não será condenado. Muito pelo contrário. A negligência, a ignorância é um pecado. Todos certamente devem buscar conhecer a Deus. A Bíblia fala em Romanos capítulo 1, como não buscaram conhecer a Deus, não se importaram em buscar ter conhecimento de Deus, Deus assim os entregou às suas práticas de erro para desonrar a si mesmos, em seus corpos. Ou seja, como não quiseram e nem fizeram questão de buscar conhecer a Deus, Deus os entregou às suas práticas de erro para desonrar a si mesmos, em seus corpos. Não desonre a Deus em seu corpo. Não busque aquilo que é mal diante de Deus. Saia do caminho de adultério. Saia do caminho de embriaguez. Não busque praticar aquilo que é mal diante de Deus. Fujam de vossas paixões infames, e toda malícia e engano não se nomeia entre vós, diz a palavra de Deus. Mas antes tudo aquilo que é proveniente de Deus, tudo que louva e exalta a Deus, isso sim deve estar dentro de vós. Como alguém que alcançou a Jesus Cristo, como alguém que de fato conheceu Jesus Cristo.
Jesus, ele está às portas, moradores de Goiânia, moradores da terra, é tempo de arrepender-se. Se hoje ouve a palavra de Deus, não endureça o vosso coração, como fizeram no tempo antigo e pereceram. Mas entra hoje pela porta estreita, a porta é Jesus. Salvação é anunciada nessa manhã, nesse dia de hoje. A salvação não está em Maria, está em Jesus. Salvação não está em obras. A obra não salva, quem salva é Jesus. A obra que salva, a obra salvadora é a obra que Jesus fez na cruz. A salvação não está na reza, a salvação está em obedecer a Jesus Cristo. A salvação não está nos sacrifícios, a salvação está em obedecer a Jesus Cristo. Não adianta ter uma religião, porque de fato é só Jesus que pode salvar o homem. Se não fosse assim, Jesus não teria dito: eu vou preparar-vos um lugar, e se eu for e vos preparar um lugar, então eu irei, voltarei novamente, para que aonde esteja, vocês estejam também, disse Jesus Cristo. A promessa de Jesus não volta vazia, a palavra de Jesus não foi vazia, mas Jesus, ele disse que prepararia uma morada, ele preparou uma morada. Jesus preparou uma morada, Jesus tem na casa do Pai muitas moradas para dar ao homem. Mas de fato, quantos estão preparados? Quantos estão preparados? Você está preparado para habitar com Deus, para morar de fato nas moradas em que Jesus preparou? Se prepare. Muitos, na verdade, não querem de fato se encontrarem com Deus. Muitos, de fato, não estão preparados para se encontrar com Deus. Mas busquem enquanto há tempo arrepender-se, endireitar os caminhos, endireite as veredas, preparar o caminho para o Senhor. Prepare o caminho para o Senhor. Prepare os seus caminhos para se encontrar com o Senhor. Nenhum avarento entrará no reino de Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, diz a Bíblia. E caindo nessa cobiça, muitos se desviaram da fé. Muitos dizem amar a Deus amando o dinheiro. É impossível agradar dois senhores. Ou nós amamos a Deus e o dinheiro, disse Jesus. É impossível agradar dois senhores. Não tem como agradar Jesus sendo de um coração avarento, coração cheio de ganância. Não tem como agradar Jesus. Não tem como agradar Jesus com as suas migalhas. Não é o homem de boa intenção que é do reino de Deus, mas é aquele que faz a vontade do Pai. Mateus capítulo 7, Jesus fala: nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus falou que passarás os céus e a terra, mas porém a palavra de Deus jamais é de passar. A palavra de Deus não passa. Por isso que passou-se mais de 2000 anos. Ela continua sendo pregada, ela continua sendo lembrada, porque a palavra de Deus não passa. Ainda que esse mundo acabe, a Bíblia fala que aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Aqueles que deixam de fato tudo por amor de Jesus, a Bíblia fala: esses sim são dignos do reino de Deus. Mas Jesus fala: ninguém que não deixa tudo por amor de mim, que não há de herdar o dobro no reino de Deus. Deixe tudo. Não vale a pena a vida de embriaguez para você agora se alegrar e na eternidade ranger os dentes. Não vale a pena agora você trocar os caminhos de Deus pelo prazer do pecado e ranger os dentes na eternidade. Não vale a pena agora você desfrutar a vida na bebedice, no caminho de pecado e na eternidade ranger os dentes. Escolhe pela porta estreita, renuncia ao pecado, arrependa-se enquanto há tempo, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha sobre vós o tempo do refrigério por meio do Senhor Jesus Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Alguns têm ouvido para ouvir músicas profanas, músicas imorais, mas quem tem ouvido para ouvir a palavra de Deus, ouça o que o Espírito de Deus tem falado. É tempo de arrepender-se. Entra pela porta estreita, busca pela salvação. Jesus, ele vem, e o dia está próximo.